E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel para mais um vídeo aqui do nosso canal Tímpanos Geográficos, né? Hoje nós vamos tratar de um assunto aí, né? Que é, vamos ver aqui o que é, né? A riqueza e desenvolvimento, né? É um assunto importante para a gente compreender como é que o mundo ele funciona atualmente. A gente vai ver nesse vídeo alguns tópicos do que é riqueza, como medir a riqueza, né? A Revolução Industrial e Desenvolvimento, como medir o desenvolvimento, método de análise da pauta de exportações, commodities, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Lembrando que esse material está baseado, esse vídeo está, né, baseado no material de apoio para a Olimpíada do Conhecimento, né, que vai servir para a Feira das Nações Luiz Gama, né, a final, principalmente para o grupo 4, né, então esse vídeo é de interesse daquelas que vão usar o grupo, né, vão atuar no grupo 4 aí, tá? Então vamos lá, né, pessoal? Primeira questão, o que é riqueza? Primeira coisa, né? Muita gente confunde que é riqueza achando que riqueza é dinheiro, né? Dinheiro não é riqueza, tá? Dinheiro é um meio de troca, primeiro, né? Ele não é a riqueza em si, né? Uma pessoa que ganha dinheiro, que está ganhando dinheiro, ou uma empresa que ganha dinheiro, isso aí é para essa empresa e para essa pessoa a renda, né? E renda não é riqueza, a renda ela permite que tu possa adquirir algum bem, alguma mercadoria e até formar um patrimônio que seria a tua riqueza, né? E também tampouco é o dinheiro que um governo consegue obter através da arrecadação de imposto. Isso seria o orçamento público, né, que vai ser gasto na sociedade, né? Então, seja o dinheiro na forma de renda ou de orçamento público, privado ou público, orçamento público ou privado, eu quis dizer, né? Ou seja, de uma família ou de empresa, ele pode se converter em patrimônio, né? Que seria, no caso, né, o que a gente está tentando tratar, que é a riqueza útil da sociedade, né? A riqueza útil, aquela riqueza em forma de coisa que a gente pode tocar, que vão usar para melhorar a nossa vida, para nos dar mais conforto e nos possibilitar nós nos desenvolver como seres humanos cada vez mais capazes, íntegros, né? Que a gente consegue explorar cada vez mais os nossos limites, as nossas possibilidades. Então, a riqueza permite que o ser humano ele poupe energia, né? Que ele use o tempo dele para lazer, para se desenvolver intelectualmente, enfim, que ele trabalhe menos, né? Que ele tenha mais facilidade no seu trabalho, na sua vida, e isso tudo é o que está mostrando aqui. Então a gente tem aqui a infraestrutura física de transporte, né? Com ruas, com ali ponte, com saneamento, né, centro de coleta e tratamento de água e esgoto, de comunicação, com satélites, com estradas, portos, aeroportos, dutos, infraestrutura de energia, né, com usinas, enfim. Isso aqui é muito importante, né, para isso, né? E também aqueles bens disponíveis para uso do consumidor, né? Ou de quem presta serviço. Então, por exemplo, um aparelho de raio-x, por exemplo, né? É uma coisa muito importante para o hospital. Computador é importante tanto para o consumidor final quanto para uma empresa que vai prestar um serviço, né? Produtos domésticos que a gente tem em casa, como os eletrodomésticos, né? Uma máquina de lavar permite com que uma dona de casa não ocupe o seu tempo num trabalho extremamente estafante que é lavar roupa, né? Num tanque, por exemplo, né? Então isso ajuda a melhorar a vida. Fogão a gás, né? Enfim, esse tipo de coisa. Outra forma, mas tem outra forma de riqueza que tem sido cada vez mais importante na economia atual, que está ligada ao capital intelectual, ou seja, a questão do conhecimento, né? Algumas das empresas, né, das 50 maiores empresas em valor de mercado lá nos Estados Unidos, né, medido pela Standard Poor's, né, que é um órgão que faz isso, essa medição, né, só no mercado americano, de grandes empresas, cada vez mais, né, os ativos dessa empresa, ou seja, aquela parte da empresa que tem algum valor de mercado, né, é cada vez mais tá ligada a ativos intangíveis, ou seja, que a gente não pode tocar, né, que não são tocáveis, né, que é o conhecimento, né. As empresas têm investido cada vez mais nisso.
para dominar grandes áreas do mercado, né, elas estão usando cada vez mais investimento num tipo de coisa que não demanda, por exemplo, ela ser proprietária de um prédio ou de uma fábrica. Ela terceiriza, às vezes, muita coisa que ela, ao invés dela produzir, ela terceiriza isso. Por exemplo, a Nike, por exemplo, é uma empresa basicamente que não produz sapato. Ela terceiriza essa produção em países onde a mão de obra é muito barata. Só que ela domina essas cadeias, esse mercado. Ela domina as redes de fornecimento. Então, ela cria uma rede que ela domina e daí ela só investe em quê? Na estratégia, na marca, na inovação, de tênis mais confortáveis, enfim, a capacidade de gestão da empresa, da reputação da empresa perante aos consumidores, enfim, quer dizer, cada vez mais as empresas têm investido nisso, e se algumas empresas, por exemplo, se forem vender os ativos físicos que ela tem, os ativos tangíveis, como prédios, instalações e máquinas, elas iam ganhar muito pouco, porque elas têm poucos disso aí. Então isso é uma coisa muito importante. A questão do conhecimento hoje é uma riqueza bastante importante. E a gente tem uma das formas aí, de ver a riqueza, que é a questão do PIB. O PIB ele é muito importante, porque ele é um dos métodos mais usados, mais famosos de medição de riqueza, embora tenha uma série de problemas. A gente pode perceber, por exemplo, aí que a concentração dos maiores PIBs está onde? Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão ali, e tem alguns outros players de destaque. A gente tem o Brasil, tem a Rússia, tem a China, tem a Índia, que embora tenham economias muito grandes, elas ainda não conseguem rivalizar com as empresas de Estados Unidos, Canadá, Europa e Japão. Se a gente for botar na balança, a gente vai ver que, apesar disso, eles não têm uma série de problemas econômicos, esses países. Eles não são países desenvolvidos como são Estados Unidos, Canadá, Europa. Europa não é um país, eu estou falando da Europa assim, para facilitar o entendimento, mas a Europa é dividida em países, e o Japão. Então esses países ainda não estão lá, eles estão começando cada vez mais a rivalizar e atrapalhar esses países no cenário internacional, mas ainda eles não têm essa capacidade toda. Então uma das formas de medir a riqueza mundo afora é o PIB. Se a gente for pegar um mapa de PIB, que é um mapa do tipo anamorfose, que ele mede ali o produto interno bruto, a gente pode perceber que China é muito grande, Só que tem um detalhe, e o Brasil também, O Brasil comparado aqui com, vamos pegar por exemplo a Alemanha, a França, rivalizando, O PIB brasileiro, por exemplo, ele é muito superior bastante superior, mais do que o dobro da Suíça que está aqui. Mas se a gente for pegar um outro mapa, que é o mapa de PIB per capita, ou seja, que é um outro indicador além do PIB, que é o PIB dividido pelo número de habitantes, a Suíça é muito maior que o Brasil. O PIB da Suíça é de 93 mil dólares por habitante. Se pegar toda a riqueza da Suíça e dividir pelo número de habitantes, o PIB da Suíça é muito superior. E o do Brasil aqui, o Brasil é menos de 10 mil. Quer dizer, e a China, que estava grande o PIB em comparação com os Estados Unidos, ela fica toda chupada, toda mirrada ali, para ver que a China, apesar de todo o processo de desenvolvimento da economia que ela tem tido nos últimos anos, crescimento volumoso, criação de novas tecnologias, ela vem tentando galgar espaço no mercado mundial, ainda assim é uma economia que ainda está bastante atrás, embora ela seja hoje a economia mais dinâmica do mundo, que mais produz inovações e tal, vide o sucesso dos carros elétricos chineses, só para ter uma ideia, Mas isso é uma outra questão, tá? Muito bem. Então vamos ver aqui. O pessoal, ao longo do tempo, ele percebeu que o PIB ele tinha uma série de problemas e criou um outro índice, que é o IDH. O IDH é uma outra forma de medir a riqueza. O PIB ele tem vários problemas, tá, pessoal? Primeiro, o que é PIB? Produto Interno Bruto, ou seja, tudo que é produzido dentro do país, por isso interno,
Só que leva em conta apenas o produto final, né? Aquele produto que vai parar ali no consumidor, né? O valor de mercado daquele produto, né? Então, a gente considera só os bens e serviços finais para evitar a dupla contagem, né? Então, ao medir o valor de mercado, né, o PIB ele pode variar com a inflação, por exemplo, né? O que torna uma situação meio estranha, né? Porque se o tomate, por exemplo, o preço do tomate, que é o mesmo tomate de sempre, que sempre vai ser o mesmo tomate, ele dobra de preço, inflação de 100% do tomate, né, ele vai contribuir para um aumento maior do PIB. Mas é o mesmo tomate, é o mesmo, o produto é o mesmo, entendeu? Não, é uma coisa que não faria muito sentido, né? Uma indústria de massas, por exemplo, né? Imagina uma indústria de massa que é responsável desde do plantio do trigo até a produção final da massa até o consumidor, né? Ela domina todas as etapas. Vamos supor um exemplo hipotético, né? Para fim de cálculo do PIB, a gente deve tirar do preço da massa, final da massa, tudo que foi usado para produzir, né? O trigo, a energia elétrica, o preço da máquina, que são riquezas, que seria uma riqueza tangível que contribui para que um país se desenvolva, mas no cálculo do PIB ele não entra, ele só vai entrar o preço final do produto. Então, se uma empresa vendeu massas, né, teve aí, né, 150 mil reais em venda de massas, mas gastou 100 mil para fazer, ela vai contribuir aquela empresa para aumentar o PIB do país em 50 mil, né, tirando os custos, né. Então, a gente sempre leva em conta no PIB o valor de mercado, já tirados os impostos, né. E quando a gente vai comparar PIB de dois países diferentes, a gente sempre tenta converter sempre para a mesma moeda, né? Para não comparar, por exemplo, dólar com real, porque não tem sentido fazer isso daí, né? Então o PIB ele tem vários problemas, né? Ele não expressa, por exemplo, a desigualdade na renda das pessoas. Vai ter regiões, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, que são muito mais ricas e outras bem menos ricas ou mais pobres, né? Um país ele tanto pode ter um PIB pequeno e ter um padrão de vida mais elevado, quanto ter um PIB mais elevado e um padrão de vida mais baixo em comparação, né? E o professor Ladislau Dalbor ele nos dá algumas lições nos livros que ele escreve, né? Falando sobre o PIB, uma coisa que é interessante, por exemplo, se a gente construir um hospital de luxo gastando muito dinheiro, né? Com piso de altíssimo padrão, instalações de altíssimo padrão, botar TV de LED em todos os Smart TV em todas as instalações, com máquinas de última geração, e aquele hospital de luxo só vai atender muito pouca gente, a gente vai aumentar muito mais o PIB do que se o país investisse em prevenção de doença, para que as pessoas não tenham que ir ao hospital e ter uma vida mais saudável. Só que isso não aumenta PIB, por exemplo, né? Então é um outro problema do PIB. Outra coisa, se houver um desastre ambiental, como teve no Golfo do México, né? O Golfo do México fica mais ou menos aqui, mais ou menos não, fica aqui, né? Aqui teve um desastre ambiental recentemente, uns 10 anos atrás, mais ou menos, né? Ou um pouquinho mais, eu não lembro. Uma grande empresa de petróleo, né? Uma grande corporação transnacional, deixou vazar petróleo. Gerou um impacto ambiental gigantesco. O que foi gasto para tentar descontaminar as praias, limpar as praias, para recuperação ambiental, produto químico, etc., gerou um aumento do PIB. Ou seja, foi um baita problema, gerou um aumento do PIB. Então, aumentar PIB não significa que a população vai viver melhor, nem que o meio ambiente ele esteja mais saudável, né? A gente, por exemplo, se usar muito agrotóxico na lavoura, a gente vai estar gastando com agrotóxico, né? Quer dizer, vai aumentar o PIB e vai poluir o lençol freático, por exemplo, né? Gerando um impacto ambiental na questão da qualidade da água, né? Então ele não mede a qualidade, por exemplo, do que está sendo produzido e nem a qualidade do ambiente que a gente está deixando depois da cadeia de produção, né?
Tem outros indicadores, como a paridade de poder de compra também, né, que é o famoso PPC, que é uma outra forma de medir desigualdade, mas que também tem lá os seus problemas, eu não vou ficar abordando isso aqui agora. Mas o IDH ele foi criado como uma alternativa ao PIB, ao PIB per capita. Ele é um índice que vai de 0 a 1, quanto mais perto do 1 melhor a situação, quanto mais perto do 0 pior a situação, né? A gente está vendo aqui um exemplo, né? Os piores IDHs estão aqui nessa parte aqui, Ásia e África, né? A América Latina também não está lá essas coisas, mas está numa situação um pouco melhor, né? Mas, claro, a gente tem aqui alto PIB em Chile, Argentina e Uruguai, né? Arábia Saudita, Cazaquistão, Rússia, né? Só que são países subdesenvolvidos. Então a gente tem que tomar conta quando a gente vai ver a riqueza, comparar desenvolvimento, para não usar apenas um dado, né? Um indicador. A gente tem que nos cercar de uma série de argumentos, uma série de dados para inferir se aquele país realmente é um país desenvolvido, né? Ou um país que ainda não é desenvolvido, né? Ou um país que é dependente, né? Porque a gente vai ver essa grande divisão de países, né, daqui a pouco, né? Então aqui o PIB ele nos mostra, né? A gente tem aqui os PIBs, exemplos, né? Que ele mede, que ele mede, não, que ele utiliza, né? Ele utiliza dados de expectativa de vida, ou seja, quanto que se espera que uma pessoa viva naquele país com as condições daquele país atuais, né? Então nota que Noruega, Irlanda e Suíça é acima de 82 anos. Mede a questão da escola, aliás, se baseia também na questão da escolaridade, né, que nesses países é acima de 12 anos em média de estudo que eles têm, né? E mede também a questão do rendimento nacional bruto per capita, que seria o PIB per capita, na verdade, né? Quase 70 mil dólares, né? Enquanto que os outros países que são subdesenvolvidos, né, países capitalistas dependentes, atrasados, subdesenvolvidos, né, que não sequer, esses aqui sequer tiveram uma industrialização decente, né? São países que não são praticamente industrializados, né? Então isso gera um problema. Lembrando que indústria gera melhoria nas condições de vida, aumenta a produtividade do país, enfim, tá? Então, e são países africanos, né? São países africanos, tá? Então a gente entra agora no papel da revolução industrial no desenvolvimento, né? A gente está falando de desenvolvimento, mas o ser humano ele vem perseguindo melhorar a sua vida desde a pré-história, né? Desde que ele começou a lascar a primeira pedra e tornar o trabalho dele de sobreviver através da caça mais eficiente. O ser humano ele começa como um carniceiro, né? Ou seja, pegando o resto do que um outro animal, o resto de comida de outro animal. Ou seja, tem uma zebra, um leão acabou de matar uma zebra, comeu boa parte da zebra, o ser humano fica ali na espreita, quando o leão sair ele vai em cima da carniça, né? Agora, e ele vai querer melhorar, ele vai lascar a pedra, vai tentar fazer com que uma pedra tenha fio para ele poder abrir o animal melhor, isso poupa tempo, isso poupa energia dele, né? E o ser humano aos poucos vai melhorando a sua vida, vai evitando ter que ficar correndo atrás do animal de uma maneira muito intensa através do arco e flecha. Ele vai melhorar, né, a questão da alimentação com a descoberta do fogo. Depois ele descobre a agricultura, ele pode ficar sedentário, ficar no mesmo lugar, gera uma maior quantidade de produção de calorias, economia de tempo, né? A metalurgia permite instrumentos ainda de melhor qualidade, que vão melhorar o trabalho dele, vão fazer com que ele produza mais. Um exemplo disso é o arado, por exemplo, né? Isso tudo vai aumentando a expectativa de vida, né? Só que isso vai ser essas conquistas humanas vão ser muito vagarosas, né? Mas a partir da Revolução Industrial lá na Inglaterra, que começa na Inglaterra, né, com as inovações da indústria têxtil, né, e o surgimento da máquina a vapor,
isso vai gerar vai desencadear uma série de inovações e novas necessidades e novas possibilidades que o ser humano não para mais, né? Não para mais, vem uma coisa atrás da outra, vem novas máquinas, novas fontes de energia, consegue se produzir muito mais mercadoria em menos tempo, isso cria a necessidade de ter que vender essas mercadorias em lugares mais longes, isso precisa de transportes mais eficientes e mais rápidos, surgem então as locomotivas a vapor, os grandes navios a vapor também, precisa de fontes de energia mais produtivas, né? Deixa de queimar lenha e passa a queimar carvão mineral, depois o petróleo, né? Surge a necessidade de energias mais eficazes, como a eletricidade, né? Substituir o lampião a querosene, né? Então, quer dizer, isso vai permitindo com que depois se expanda melhores condições de comunicação, né? Vai surgir telégrafo, vai surgir telefone, água encanada para a casa das pessoas, né? Enfim, uma série de melhorias que vão tornar a vida humana mais desenvolvida, embora muito desigual. A gente sabe que vão ter países que vão dominar essas tecnologias, não vão abrir mão delas, vão usar isso como forma de exploração, inclusive, e às vezes dentro do mesmo país tem regiões muito desiguais, né? Isso acontece bastante. Tá? Então, como é que a gente faz, né, para poder medir o desenvolvimento? Né? O que é o desenvolvimento? O principal fator direto para ver o desenvolvimento de um país é a produtividade, ou seja, o quanto que naquele país tem de capacidade de produzir mais em menos tempo e usando menos mão de obra, né? Para liberar, né, isso aí, usar menos mão de obra, fazer com que as pessoas usem menos a força, né? Deixa a força para a máquina. Né? A força para a máquina fazer usando energia eficiente. Quanto mais tiver isso, mais aquele país vai ter capacidade de produzir mercadorias mais sofisticadas, vender por preços maiores, né? O Estado recolhe mais impostos, as empresas pagam melhores salários nesses países, né? E a qualidade de vida começa a subir, começa a subir, começa a subir, começa a subir cada vez mais, né? Então isso aí é uma questão importante, a questão da produtividade, né? Então, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, só para fins de exemplo, né, um cabeleireiro na África, em Ruanda, e um cabeleireiro na Suíça, né, são dois cabeleireiros, não existe uma diferença muito grande de tecnologia ou de produtividade na função de ser cabeleireiro, né? O cabeleireiro hoje em Ruanda ele pode entrar na internet e comprar uma máquina sofisticada, né, que é muito parecida com uma máquina que um barbeiro na Suíça vai usar, um cabeleireiro, um barbeiro. Só que o que acontece? Em Ruanda ele não pode cobrar muito caro pelo corte de cabelo, porque a população é um país pouco desenvolvido, circula pouco dinheiro na economia de Ruanda e a população em geral ganha pouco, ou seja, a massa salarial daquele país é pequena, então ele não tem como cobrar um preço maior e ele vai ser sempre um cabeleireiro que vai ficar ali lutando contra a panela, né, para fechar as contas do mês. Enquanto que o cabeleireiro na Suíça ele tem muito mais possibilidade de ter maiores ganhos. Por quê? Porque tem empresas altamente lucrativas, que são grandes gigantes internacionais, né, que são países que se desenvolveram, né, conseguiram obter uma industrialização forte com alta tecnologia, com produtos sofisticados que são vendidos no mundo inteiro, né, e que conseguem pagar maiores salários. Então, os salários são maiores lá, o cabeleireiro consegue, né, cobrar mais lá, né? Muito bem. Tá? Então, o desenvolvimento tecnológico, uma das formas diretas de medir é essa. Tem outras formas indiretas, o PIB per capita, eu já falei, o IDH, né? A população, por exemplo, né, que vive no campo é uma outra forma de ver, né? Porque quanto mais população vivendo no setor primário, que é a agricultura, pecuária, atividades do campo, né, mais indica que aquele país é pouco desenvolvido. Né? Porque um país desenvolvido tem muita máquina, né? E essas máquinas tomam conta do trabalhador rural.
né? Então tu vai ter fazendas altamente produtivas com máquinas que às vezes usam GPS, por exemplo, né? Que usam uma imagem de satélite para saber corrigir os problemas do solo, né? Quer dizer, enfim, enquanto que em áreas muito menos desenvolvidas, o trabalhador ele não consegue se livrar do trabalho manual, porque não tem condição ele de adquirir uma máquina, né? Às vezes o próprio país não tem condição, né, de ter um banco que vá financiar esse tipo de atividade, né, para ele poder né, comprar uma máquina melhor, enfim, né, o nível de renda é muito inferior. Então, uma das formas de inferir esse desenvolvimento é a população que vive no campo. Uma das, né, pessoal, a gente já falei, a gente tem que se abarcar de uma série de dados para poder inferir o desenvolvimento ou não de um país. Então, é muito comum que os países desenvolvidos tenham muita gente no setor terciário da economia, né, que é o setor de comércio e serviços. Porque o setor secundário, que é o da indústria, em países altamente industrializados, a indústria ela também não vai ser o que mais emprega, né, porque a indústria tem muita tecnologia. Né? Então, tecnologia dispensa mão de obra. Então, essas pessoas vão estar empregadas no setor terciário, aquele que vai pegar as mercadorias da indústria para vender ou para usar na prestação de serviços. Né? Então tem que se ligar nisso daí, né? O setor secundário ele é fundamental, porque ele produz tanto para o setor primário, que é o campo, né, com agrotóxico, máquinas, enfim, quanto produz para o setor terciário, né? Computadores, fibra ótica, né? Aparelhos para o dentista usar, para os médicos usarem, né? Produzir instrumentos para centros de lazer, né, para um parque aquático, por exemplo, né, tu vai ter que um tobogã, daqueles toboágua é produzido pela indústria, né? Então a indústria é fundamental nisso daí, né? Então são várias as formas, né? A forma de consumo de energia per capita também, né? Ou seja, quanto cada habitante consome de energia, o nível de subnutrição, de analfabetismo, de acesso, por exemplo, ao saneamento básico, né? São formas todas de medir a riqueza. Aqui a gente tem, por exemplo, um nível de expectativa de vida. Em 1800, por exemplo, a expectativa de vida era mais ou menos abaixo aí, né, dos 40 anos no mundo inteiro. Claro, na Europa já era superior, né? Mas não era uma distância muito grande, porque a Revolução Industrial estava nos seus primeiros passos ainda. Ela não deu todos os efeitos que ela podia dar até então. Mas, 150 anos depois, a diferença já era muito gritante, né? A África que estava recém fazendo a sua independência, as suas independências, África e Ásia aqui, né? Independência em relação aos países europeus, elas foram colônias, né? Já tem uma diferença gritante dos países desenvolvidos, né? Estados Unidos, Japão, Europa, acima já quase nos 65, 70 anos, enquanto o resto do mundo, né, abaixo dos 60, alguns perto de 50, como é o caso do Brasil aí, né? E atualmente, né, a gente já tem aí, né, um maior, né, um aumento da expectativa de vida em vários países, mas com muita desigualdade. O Brasil, por exemplo, China, Rússia, são países que vão se industrializar, vão conseguir elevar sua expectativa de vida, mas não vão se desenvolver, né? Desenvolvimento requer não apenas indústria, requer outras coisas, né? Não vão se tornar ainda os países capitalistas centrais, né? Como são Canadá, Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, né? Já melhora, até porque, né, muitos países, como por exemplo países africanos, eles que não têm acesso, né, que não são industrializados, mas vão ter acesso à importação, às vezes, de determinadas vacinas, de determinados medicamentos, né? A população tende, né, a se informar, né, tende a ser mais urbana, né, tende a ter melhores formas de prevenção até por informação, né? Embora a gente saiba que a miséria ainda é muito alta e que isso ainda entrava um aumento maior dessa expectativa de vida aí por conta desse baixo desenvolvimento, né? Mas enfim,
É uma diferença que a gente está notando, né? Então, expectativa de vida, repetir aqui, galera, se inscreve no canal aí, né? Aproveita, faz com que a gente possa difundir conteúdo de qualidade para mais gente aí, faz esse favor para mim, né? E vamos pegar agora um método indireto de medir o desenvolvimento, que é o método da pauta de exportações, né? Esse é muito interessante, esse método, ele nos ajuda bastante a entender a diferença de um país desenvolvido para um subdesenvolvido. Vamos pegar aqui o caso da Alemanha, um país capitalista central, né, e um país capitalista atrasado, não industrializado, que é Ruanda, que fica na África, um paizinho pequenininho, né, que fica aqui, né? A gente tem aqui, opa, volta um pouquinho aqui. Eita, nós. Alemanha na Europa, né? Bem aqui, Ruanda na África, né? Olha só que interessante. Vamos pegar a pauta de exportações. A gente pegou aqui um cartograma, né? Cartograma não, perdão, um gráfico do estilo árvore. Olha só, IDH da Alemanha, perto de 1, elevado. PIB per capita da Alemanha, 48 mil dólares por habitante. Tá? PIB per capita de Ruanda, menos de meio milhar, né, de dólar. 345, muito baixo. PIB per capita, muito baixo. Tá? Muito baixo. 0,38. Agora, olha só. Olha a pauta de exportação. Olha o que esses países conseguem produzir para vender para fora. Pega a Ruanda. Ruanda está concentrada ali, né, em minerais e produtos agrícolas. Né? Chá, café, não torrado, enfim. Né? Repara nisso. Quase 80%, é próximo disso, ou até mais isso, de 80%, está ligado a produtos não industrializados. Commodities, né? São commodities. A gente vai ver o que é commodity daqui a pouco. Enquanto que a Alemanha, mano, a maior parte é carro, motor de veículo, questões ligadas à indústria aeroespacial, processamento de dados, enfim, aqui medicamentos, quer dizer, tudo produto que demanda tecnologia, tem alto valor agregado, não é uma commodity, tem preços elevados, preços estáveis, né, que não oscilam muito no mercado, vão ser caros sempre. Né? São produtos que muito necessários a quem quer se desenvolver e a Alemanha tem. Então ela vai vender isso, vai lucrar muito com isso. As empresas alemãs vão lucrar muito com isso. O governo alemão cobra imposto sobre isso também, aumenta o orçamento público, enquanto que em Ruanda não. Então esse método da análise de exportação ele é muito interessante. Por quê? Porque a gente tem que observar o que um país está exportando. Né? E a gente tem que ver o seguinte: quanto mais um país exporta uma coisa que é rara, mas que tem tecnologia, melhor. Se for raro, mas não tem tecnologia, é um problema. Por exemplo, diamante. Diamante é uma coisa rara, mas não envolve exportar diamante bruto, não me adianta. Se eu pegasse o diamante, industrializasse ele no meu país e vendesse ele já final industrializado, é outro esquema, que são o que os países desenvolvidos fazem. Né? Botsuana e Serra Leoa, por exemplo, produzem diamante bruto, não industrializado. Né? Isso é mais de 60% da exportação. É uma pauta de exportação, tem uma pauta de diversificação que não é pauta de exportação que não é complexa. Os Países Baixos, por exemplo, né, ali como exemplo da Alemanha, produz produto industrializado, equipamento de raio-x e medicamento também, que envolvem ciência e tecnologia. Né? Então, o que acontece? A gente vai ter... Hoje a gente já tem tecnologia, né, para resolver uma série de problemas da humanidade. Né? A gente já tem o capitalismo, a Revolução Industrial, o capitalismo trouxe essa capacidade de poder resolver. No entanto, esses problemas não são resolvidos. Tem muita gente em situação de miséria, muita gente passando por necessidade. Né? Embora a gente tenha que reconhecer que a vida no geral melhorou.
né? As condições de uma pessoa pobre hoje são muito melhores do que há 100 anos atrás, né? Hoje ela tem água encanada, bem ou mal consegue acessar um medicamento, né? Chuveiro elétrico, fogão a gás, esse tipo de coisa melhora bastante, né? Não resolve, mas melhora, tá? Então, vamos pegar o exemplo aqui da, da... Antes disso, né? Só para a gente olhar, né, a paisagem de Kigali, capital de Ruanda, e capital da Alemanha, Berlim. A olhos vistos, a gente vê a qualidade da, da, da paisagem urbana, né? Embora Kigali seja a capital, uma capital, a capital de Ruanda, a parte mais rica de Ruanda, né? E realmente tem ali, né, construções suntuosas, tem uma elite em Ruanda que lucra muito com essa exportação, mas é uma elite, é pouca gente, e a gente tem muitas moradias de baixo nível, mesmo na capital, né? Quer dizer, não é uma paisagem que enche os olhos. Já em Berlim, paisagem enche os olhos, né? Quer dizer, canais artificiais criados pelo ser humano, uma rede de transporte bem arquitetada, bem construída, qualidade nas construções muito elevadas, né? Quer dizer, uma cidade bem servida de serviços públicos, né? Serviço de transporte, né? Que mostra a diferença nessa questão aí do desenvolvimento, que é muito gritante aí. Vamos pegar na pauta de exportação o país que produz commodity, então, né? Ruanda é o caso que a gente estava vendo. Vamos pegar o café. O café é bem interessante para a gente ilustrar essa questão de países capitalistas dependentes, né? Que tem economia com uma pauta de exportação muito ligada a commodity. Vamos pegar aí o cinturão do café. A gente sabe que os maiores produtores de café estão na zona tropical, né? Que é o chamado cinturão do café. O Brasil, de longe, é o maior produtor, né? Mais do que o dobro do segundo lugar, que é o Vietnã. O Brasil é o país que mais produz café, de longe, né? De longe. Vamos pôr outro mapinha aqui. Aqui quem mais importa café. Então olha só, o Brasil é o que mais produz. União Europeia, os países da União Europeia, Estados Unidos, Filipinas, né, que é um país subdesenvolvido, mas importa bastante café. Japão, Canadá, Reino Unido são os países que mais importam café, né? Perceba que a União Europeia e Estados Unidos, os que de longe importam mais café, são desenvolvidos, né? Países capitalistas centrais. Vamos olhar no mapa aqui para onde é que vai o café, né, do mundo, né? Nota que a maior parte do fluxo sai do Brasil, né? Vai parar na Europa, nos Estados Unidos, os maiores consumidores, né? Os que mais consomem café. Um mapa aí para a gente poder ilustrar bem essa economia do café aí. Tá? Só que olha só que interessante. Quem é que exporta café torrado? O café que passa pelo processo industrial da torrefação, que ali onde tu vai incluir uma série de aromas, vai criar o café blend, por exemplo, né? Que é um café altamente sofisticado. Perceba que os maiores exportadores de café são Suíça, Itália e Alemanha, que não produzem um pé de café. Mas eles vão comprar o café produzido em países subdesenvolvidos, vão industrializar ele e vão vender depois, sei lá, uma cápsula para nós. O Brasil não é o caso, porque o Brasil, a Nestlé, que é uma empresa suíça, uma das grandes dominadoras do mercado, botou uma fábrica de produção de cápsula aqui. Mas países que não têm essa fábrica vão comprar a cápsula da Nestlé por um preço altíssimo. Então quem vai ficar com o lucro do café não é o fazendeiro brasileiro. A maior parte do lucro não é o fazendeiro brasileiro ou o pequeno produtor de algum outro país da África. Não. É justamente as grandes empresas desses países aí, né? As grandes empresas, né? Então são exemplos de commodity, né? Não só o café. Tem vários commodities. Tem commodity agrícola, que é café, soja, açúcar, cacau. Commodity mineral, ouro, ferro, diamante. Commodity energética, que é o carvão mineral, o gás natural, o petróleo. São produtos geralmente in natura, não industrializados,
mas que são fundamentais para a economia mundial funcionar, e eles são comercializados nas bolsas de valores. Né? E essa comercialização de bolsa de valor, ela é dominada por grandes empresas que têm interesse direto nisso aí. Então, por exemplo, né, empresas como, por exemplo, Nestlé, né, Starbucks e outras corporações muito grandes, né, que às vezes umas que a gente nem ouve falar, né, que a gente nem sabe da existência, mas que atuam nesse setor, né, como por exemplo a Kraft General Foods, né, que é proprietária de várias marcas, a Nestlé, a Procter & Gamble, né, que é a famosa P&G, que até pasta de dente produz, né? Se a gente for olhar nas nossas pastas de dente, vai ter um P e um G ali, né? Procter & Gamble, né? Sara Lee, né? E algumas outras empresas, elas controlam o mercado, né? Elas manipulam o mercado. O mercado de commodity funciona assim, tu negocia, né, no mercado, nessas bolsas de valores, né, que são instituições feitas para esse tipo de negócio, produto que nem sequer foi produzido ainda. É por isso que a gente chama de é um tipo de mercado que a gente chama de mercado de futuros, ou seja, aquilo vai ser produzido no futuro e tu pode comprar aquilo, né? Tem muita gente que compra, né, grandes bilionários, por exemplo, que podem comprar café, compra e vende, compra, vende, vende, compra de novo, vende mais caro. A ideia sempre é comprar barato e vender caro, né? Ou tu compra um produto, uma grande quantidade de produto, porque o preço está muito baixo, e estoca ele. E espera ele valorizar para vender e ter um lucro astronômico, né? Então tem muitas empresas que fazem isso, né, que tentam controlar esses preços para extrair a maior lucratividade possível e até mesmo apostar, né, especular, né, comprar barato para vender caro, né, esperando que o produto vai encarecer e depois lucrar muito. Então, só que os produtores, eles não têm controle do preço. O cara que vende, ele está totalmente refém de grandes empresas que vão comprar dele, né, para poder negociar no mercado nessas bolsas de valores de commodities, né? Então o Brasil, por exemplo, né, o Brasil ele não controla, os fazendeiros brasileiros não controlam isso. Então os menores lucros vão ficar no Brasil, por exemplo, né? Ou nos países africanos, né? Eles não têm esse domínio. Já agora, quem compra, quem especula, quem vai industrializar, vai torrefar, esses têm altos lucros, né? O preço do café, por exemplo, né, só o café, tá? Um café que tu vai comprar numa cafeteria em Londres, por exemplo, só o preço do café, né, 80% do preço do café é embolsado para essas grandes empresas, como a Starbucks, a Nestlé, né? Depois, obviamente, o café que é vendido lá numa cafeteria de Londres vai incluir ali o preço do copo, o imposto sobre aquela produção, o pagamento da máquina, o leite que vai incluir, né? E ali, claro, daí o preço do café o preço do produto final vai subir, né? Porque não tem só café ali, né? Tem uma série de outras coisas ali, enfim, né? Mas os países que produzem ficam com a menor parte do lucro. É uma coisa muito interessante isso aí, né? Que países que não produzem nada lucrem muito, né, com a venda do café. E um problema muito grande é a oscilação do preço, né? Porque como é um mercado que ele é muito controlado por grandes empresas, mas também está sujeito a problemas, né? Problemas ambientais, como por exemplo um problema climático, uma geada, por exemplo, ela pode gerar um impacto negativo no preço, né? Tornar o produto mais escasso, fazer ele subir, né? Ou então uma explosão de produção, né, pode fazer o preço despencar. Então é uma situação onde os preços oscilam muito. Então eu peguei ali um histórico ali de praticamente 50 anos, né? Praticamente 50 anos praticamente, como o preço oscila bastante.
E o produtor ele não tem controle sobre isso, né? Um produtor pode ter comprado uma série de máquinas para melhorar a sua produção e o preço despenca, ele não consegue pagar. É um problema gigante isso daí. Problema gigante isso daí, né? Então, geralmente o produtor vai vender o produto num saco, né? Em sacar, um saco de 60 quilos, como é o caso do Brasil, aqui tá a planta café, né? Cafezinho. Vai ser comprado, vai ser exportado, comprado para alguém na Europa, a Nestlé vai comprar esse produto, né? Vai investir numa fábrica ali como Dolce Gusto, por exemplo, fazer aquelas cápsulas de café, né? E vender para outros países. No Brasil, ela fez um investimento no Brasil da Dolce Gusto, né? Então, quer dizer, o grande problema aqui é que boa parte dos lucros da Nestlé é remetida de volta para a Europa, né? Então, boa parte desse lucro não fica aqui, né? Então, é mais um problema, né? O Brasil é um país industrializado dependente, né? E uma dessas dependências é em relação a essas grandes empresas transnacionais aí que a gente tem, tá? Então isso é mais um aspecto interessante aí da economia. E olha só que interessante esse gráfico, porque ele mostra o seguinte, ó. Aqui tá tudo que envolve o custo de produzir um café, né? Ali, café, o leite, os outros custos, o lucro, né, os impostos, a mão de obra ocupada naquilo, né, do cara que vai preparar o café, etc, né? Enfim, então repara que a menor parte do copo de café vendido, de fato é café. O custo vem do café. E desse custo que é só do café, o produtor fica com uma parte muito pequena, né? A maior parte ficam com as empresas que fazem a torrefação do café. 80% do café propriamente dito, do copo, a maior parte do lucro fica com as grandes empresas que estão aí, né? Nestlé, Jab Holdings, Smuckers, Strauss, né? Starbucks, né? E o resto do mercado, né? Então elas abocanham, né? A Nestlé aqui domina a maior parte do mercado, né? Quase 10% do mercado, né? Uma fatia muito grande. Mas enfim, são empresas sediadas nesses países altamente desenvolvidos, né? Então aqui a gente tem, né, uma outra questão aí que está ligada aqui a população que vive em área urbana, né? É um outro indicador, né? Nesses países aí, exportadores de commodities que não se industrializaram ou que tem uma industrialização precária, né? É muito elevada o número de pessoas que ainda vive no campo. Pouca gente, muita gente morando ainda no campo, pouca gente ainda morando na cidade, porque são economias pouco modernizadas, né? Muito bem. Então, galera, avançando aqui um pouquinho, né, a gente chega ali, né, na questão dos países desenvolvidos, propriamente ditos, né? E o desenvolvimento, né, a gente vai poder dividir os países em basicamente dois grandes grupos, né? Os países capitalistas centrais, né, que eu até cheguei a preparar aqui, volta aqui, os países capitalistas centrais, né? Que são os países dominantes, os países que a gente chama eles de países desenvolvidos, né? Mas esse nome desenvolvido ele não é propriamente o melhor nome, tá? Eu usei desenvolvido porque é um nome corrente, tá? Muito utilizado, mas o ideal, né, o que seria, né, mais descritivo, né, seria de fato usar, né, países capitalistas centrais e países capitalistas atrasados, né? Ou dependentes, né? Só que a gente tem que fazer uma análise que não é uma análise neutra, né? A gente tem que perceber que esses países que se desenvolveram, eles não se desenvolveram porque eles são mais capazes, porque as pessoas são mais honestas, mais trabalhadoras. Não, isso aconteceu com uma série de expedientes ligados, que não são meramente econômicos ou que não tem a ver com mérito, e sim está ligado a muita violência, né? A roubo, a escravidão, a colonização, a exploração, a guerra, né? Enfim, né? E essa história, e a gente não pode fazer juízo de valor, porque a violência ela sempre
Não há mocinhos, bandidos e coitadinhos. A história é o que é. A gente não pode fazer uma análise moral da história. Mas a gente tem que entender que esse desenvolvimento não se deve à capacidade superior de um povo sobre o outro. Né? São as condições históricas que levaram aquele povo a se desenvolver. Por exemplo, os Estados Unidos foi uma colônia, foi uma colônia britânica. A gente está vendo aqui a época da colonização. Né? Essa colonização como um todo, ela extraiu uma série de riquezas em direção à Europa. Isso foi ruim para a América e ótimo para a Europa. Isso vai gerar uma série de problemas na América e uma série de questões interessantes na Europa, como um acúmulo de capitais que mais tarde vai ser usado para se industrializar. Né? Vai criar na América uma série de economias voltadas para suprir as necessidades dos países desenvolvidos, como o Brasil. O Brasil foi criado uma monocultura de cana-de-açúcar para os interesses europeus, não brasileiros. Né? Então a gente tem que levar em conta isso aí. Né? Claro que era muito melhor do que ter economias arcaicas como as indígenas, mas o modelo de exploração do Brasil ele vai gerar uma economia que é muito pouco favorável ao desenvolvimento. Né? E quem está ali no comando do país vai achar ótimo, vai lucrar com isso. Um país pouco desenvolvido que exporta commodity, né? Para o país é ruim, mas para quem lucra com as commodities dentro do país, isso é ótimo, é um excelente negócio. Isso gera riqueza. É uma riqueza restrita e é uma riqueza que não desenvolve o país. Né? Mas ainda assim é uma riqueza concentrada. Então a gente tem que se ligar nisso aí. Tem que entender o processo histórico. Né? E entender por que um país se desenvolveu e outro não. Vamos pegar aqui o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Eu não vou dissecar o assunto, só vou dar algumas pistas. Né? Por que os Estados Unidos conseguiu se desenvolver? Porque aqui ao norte, algumas colônias do norte, cujo centro, Massachusetts, né? Famosa Massachusetts, né? Ali tu vai ter uma colonização que não foi propriamente uma colonização extorsiva, né? Onde a metrópole organizou bonitinho, né? A metrópole seria a Inglaterra, organizou bonitinho a exploração para dali arrancar produtos baratos para poder beneficiar a burguesia comercial britânica. Não, ali o colono que foi para ali, ele fugia das perseguições religiosas da Inglaterra, encontrou um novo lugar onde ele foi lá para popular, para povoar de fato aquilo, criar uma sociedade nova, uma sociedade livre, e ele vai lutar por aquela liberdade, e a Inglaterra também não vai se interessar tanto por aquela área, porque não era uma área que produzia o que ela queria. As colônias que a Inglaterra mais explorava propriamente dito eram as colônias do sul. É ali que vai estar a maior atenção da Inglaterra no primeiro momento. Então isso vai permitir com que se forme uma cultura de liberdade, né, que não vai aceitar uma opressão tão grande, vai facilitar o desenvolvimento de uma economia local, onde as pessoas realizam trocas, vai circular um dinheiro, ou seja, vai se criar um mercado interno, um ambiente favorável à indústria produzir. Né? Enquanto que no sul dos Estados Unidos, nas colônias do sul, não tinha isso, porque tinha escravidão, escravo não ganha salário, se não ganha salário não compra, se não compra, por que a indústria vai produzir um monte de mercadorias, tem um monte de gente que não pode comprar, não tem mercado interno. Tá? Então isso é um dos pontos importantes para a gente compreender, não se deveu à genialidade de ninguém, a honestidade de ninguém, o trabalho duro de ninguém, foram condições históricas e geográficas que facilitaram isso daí. Né? Além de o uso de expedientes de violência, como a própria colonização, que dizimou milhares de populações indígenas, né? Que contribuiu muito, né? Para, por exemplo, devastar milhares de territórios africanos, né? Tirando negros do continente africano, né? Um tráfico de escravos que inclusive era benéfico, inclusive a líderes de alguns reinos africanos que lucravam com esse tráfico.
eles lucravam, mas a maior parte da população, né, via uma economia sendo devastada, sendo destruída, sendo posta de joelho, o que vai dificultar muito que a África consiga se erguer depois disso, né? E até resistir contra a investida colonial que vai vir depois. O Brasil vai ser o que mais vai receber pelo gráfico ali, né? O que mais vai receber escravo. Outra parte vai lá para onde? Para as Antilhas, as colônias britânicas e francesas que estão ali, né? Que vão produzir muito açúcar também, vão lucrar muito com esse comércio do açúcar, vão lucrar demais com o tráfico negreiro e vão acumular os capitais que mais tarde vão dar origem à indústria. Né? E a gente tem vários expedientes aí ligados à violência. A gente tem, por exemplo, um livro muito interessante que é Gangsters do Capitalismo, e ele fala da história do Smedley Butler, né, que foi uma lenda do Corpo de Fuzileiros Navais, um dos generais, né, mais condecorados da história dos Estados Unidos. Escreveu o livro War is a Rocket, né, até o autor que fez esse livro, o Gangster do Capitalismo, ele teve a ideia depois que ele leu War is a Rocket, né, que é do Smedley Butler, onde ele diz, ele mesmo, o Smedley Butler fala, né, quando ele atuava como um militar, colocava ali, ó, ao tornar o México, especialmente Tampico, seguro, né, ou seja, ele, né, ajudou a tornar o México seguro para os interesses petrolíferos americanos em 2014, ou seja, as grandes empresas de petróleo queriam um lugar para elas poderem explorar sem resistência. Ele foi lá e garantiu, né, com a força militar americana isso, ou seja, ele não estava a serviço do bem-estar de ninguém ou de levar progresso para ninguém. A guerra para os interesses de grandes corporações. Ajudei a tornar o Haiti e Cuba um lugar decente para os garotos do National Citibank, um outro grande monopólio transnacional, né? Um banco. Né? Ajudei no estupro de meia dúzia de repúblicas da América Central para benefícios de Wall Street. Né? Wall Street é uma avenida famosa nos Estados Unidos, né? Que é onde tem a sede de grandes corporações nos Estados Unidos. Né? O histórico de extorsão é longo. Ajudei a purificar a Nicarágua para a casa bancária internacional Brown Brothers, ou seja, mais um banco ali que vai lucrar com a invasão de um país. Né? Levei luz à República Dominicana para os interesses do açúcar americano em 1916, né? Grandes monopólios ligados à indústria do açucareira. Na China, ajudei a garantir a Standard Oil, né, que foi a maior empresa de petróleo do mundo, né, até então, né, que depois foi dividida, né, a empresa de origem lá do Rockefeller, famoso Rockefeller, né. Ajudei a garantir que a Standard Oil seguisse o seu caminho sem ser molestada, ou seja, que ela pudesse explorar, ter altos lucros sem ser molestada. Durante aqueles anos eu tinha, como diriam os meninos da sala dos fundos, uma grande extorsão. Olhando para trás, sinto que poderia ter dado algumas dicas a Al Capone. Al Capone foi um dos maiores gangsters da história dos Estados Unidos. Né? Por quê? Porque o Smedley Butler ele diz, eu fui um gangster. Eu fui um gangster a serviço dos grandes monopólios. Eu operei nos 3 continentes, diz ele. Né? Então, quer dizer, isso aí é muito importante. E daí já entra num conceito que é o conceito do imperialismo, né? Onde grandes monopólios, né, que se formam nesses países desenvolvidos, grandes empresas gigantescas como essas que eu citei, Nestlé, Volkswagen, GM, Nike, ou seja, uma série dessas, elas vão ser tão grandes que vão dominar mercados e vão querer dominar eles a qualquer custo. E se algo atrapalhar, né, vai ter golpe de Estado, vai ter invasão, vai ter uma série de questões aí. Né? Claro que eles nunca vão fazer isso abertamente, vai se usar sempre uma série de desculpas, como terrorismo, em tal país tem ditadura, tem tráfico de drogas, não é democrático, mas são, no fundo, desculpas, né? O Iraque, por exemplo, né, se inventou uma mentira para invadir o Iraque em 2003, né, dizendo que o governo do Iraque tinha armas de destruição em massa. Só que a gente sabe que o Iraque era um dos maiores produtores de petróleo do mundo.
E foi exatamente o que os Estados Unidos foram lá buscar petróleo. O Brasil é um caso exemplo. O Brasil teve 2 grandes golpes de Estado, né? Uh, nessa época, né? Que foi o golpe de 54, onde o Getúlio, por pressão, grande pressão, principalmente dos Estados Unidos, né? Ele se matou, né? E deixou uma carta testamento muito interessante. Vou pegar um trecho aqui para mostrar como ele já compreendia como é que era essa pressão dos países desenvolvidos, né? Que não podem aceitar com que um país do terceiro mundo se desenvolva também. Isso é uma concorrência a mais, né? Isso é um problema a mais que eles têm que enfrentar. É um problema ao domínio dos mercados que eles querem exercer. Então, por exemplo, ali, ó, diz o Vargas na sua carta testamento que ele escreve antes de se suicidar com um tiro no peito: a campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia de trabalho. Vamos lembrar que o Vargas ele fez a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, né? Que hoje está sendo aos poucos destruída, né, no Brasil. Então, quer dizer, ele está dizendo, ó, tanto a burguesia internacional como a nacional se revoltou contra isso. A lei dos lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios, ou seja, ele chegou a ajustar o salário mínimo em 100%, né? Até, claro, porque a inflação era muito alta, mas eles não, as grandes empresas nem isso queriam, né? Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras, ou seja, uma gigante do petróleo. Isso é muito ruim para as grandes empresas de petróleo, que nunca aceitaram isso. A Petrobras até hoje é alvo de tentativas de privatização, né? E mal esta começa a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras, outra grande empresa brasileira, com esforço e trabalho do povo brasileiro, do imposto do povo brasileiro, foi criada. A Petrobras é um colosso, um dos maiores sistemas elétricos do mundo. Quem tem é o Brasil por conta dessa Eletrobras. Então isso tudo ajuda o país a se desenvolver. É um problema para os países em desenvolvimento, porque a gente tem que lembrar o seguinte, pessoal: a economia mundial, o que gera desenvolvimento de um lado necessita do subdesenvolvimento do outro. Para que eu me desenvolva, eu preciso que o outro país não se desenvolva, porque eu quero que ele me forneça a baixo custo matéria-prima e que compre os meus produtos. Eu não quero concorrência. Eu quero matéria-prima barata, eu quero mão de obra barata e quero poder vender esse produto também para eles, né? Então, olha só, né, o mercado mundial ele é assim, ele é uma relação de poder, onde tu tem de um lado o desenvolvimento e esses países vão gerar, né, as condições para que os outros países se mantenham um pouco desenvolvidos, para que não concorram com esses outros países. Vamos lembrar que o Brasil também, por muito pouco, não teve uma indústria de carro competitiva, que era a Gurgel, que já tinha carro elétrico na década de 80 já, rivalizando ali em carros populares com grandes monopólios transnacionais, Fiat, Volkswagen, GM, que não vão aceitar isso aí e vão dar um jeito de passar a perna na GM, na Gurgel, e ela vai falir, né? Então tem que se ligar nessas questões aí da economia mundial, né? Não é simplesmente sucesso de alguns por mérito. E aí a gente tem um outro caso famoso, né, de quando meio milhão de crianças foram mortas no Iraque por conta do bloqueio que os Estados Unidos fez, bloqueio econômico, né, de impedir, por exemplo, que entrasse medicamentos no Iraque, né. Essa é a secretária de Estado do governo dos Estados Unidos, né, na época o Bill Clinton, é Madeleine Albright, que faleceu aí há 1 ou 2 anos atrás, né, durante uma entrevista na CBS, né, para a apresentadora Leslie Stahl, programa 60 Minutos, a Leslie perguntou: meio milhão de crianças iraquianas foram mortas pelo bloqueio, mais do que as crianças que morreram em Hiroshima quando os Estados Unidos lançou bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, né, que foi um grande ato de terrorismo, né, que ninguém chama isso aí de terrorismo, né? Mas enfim,
Hiroshima e Nagasaki, duas cidades que não eram militares, né? Ou seja, a população civil foi morta, não foram militares que foram mortos. Né? Do ponto de vista dos Estados Unidos, valeu a pena? Pergunta as Leslie Stahl. E a Madeleine Albright diz sim, apesar de tudo, valeu a pena. Quer dizer, meu Deus do céu, né? Depois o pessoal vai falar de democracia, vai falar de humanidade, vai falar contra o terrorismo, mas isso aí é um absurdo, né? Isso tudo para subjugar um país subdesenvolvido, para que ele se mantenha subdesenvolvido e que tu possa extrair dele recursos naturais baratos, né? E favorecer as grandes empresas desses países aí, né? E uma outra coisa que nos dá a ideia disso, né, é o investimento militar dos Estados Unidos, né? Só os Estados Unidos eles investem mais do que os outros 10 países que estão atrás dele, né? Então quer dizer, os Estados Unidos investe muito em armas, muito, né? Boa parte do um orçamento gigantesco para isso, porque eles precisam manter a capacidade, o poderio deles no mundo inteiro. Isso aí que a gente está falando, golpe de Estado, bloqueio econômico, guerra, isso aí faz parte de uma estratégia que a gente chama de hard power, né, que é muito usada pelos países imperialistas. Hard power, tá? Não vou falar muito desse conceito, mas é uma coisa interessante para a gente guardar. E tem também outros conceitos, como por exemplo de soft power, né? Que a gente uma outra forma de tentar manter a dominação usando não apenas a rigidez, não apenas a sacanagem, não apenas a coação, mas sim o convencimento, né? De tentar atrair aquele país para os teus valores, para as tuas ideias, né? Até para economizar dinheiro com arma, né? O soft power, aí tá um caso muito claro, o Zé Carioca, que é uma criação de Walt Disney para o Brasil. Né? Ele criou outros personagens também para outros países da América, o Pantito lá pro México, o Gauchinho Voador aqui pra Argentina, né? Teve até um filme, né? Como o do Pato Donald vem visitar o Zé Carioca aqui na América. Enfim, isso é uma estratégia que a gente chama de soft power, né? Para te poder usar esse poder de convencimento sobre os demais países, atrair pessoas para a tua cultura, para o teu modo de vida, né? Para defender as tuas posições, né? Ao invés de defender posições de países como a China, a Rússia, ou um país árabe como o Irã, por exemplo, né? E aí eles tentam vender a ideia de que eles são sempre os melhores, os mais humanos, aqueles que vão salvar as pessoas. E aí a gente tem filmes, né? A indústria de filmes entra aí com muita força, né? A indústria do entretenimento, como o Resgate do Soldado Ryan, né? Os filmes de guerra dos Estados Unidos são muito interessantes nesse sentido, porque eles vendem uma ideia de que os Estados Unidos livrou o mundo do nazismo, que é uma grande bobagem, porque a gente sabe que 80% do exército nazista foi colocado para destruir a União Soviética. Foi a União Soviética que destruiu o nazismo, né? E não o contrário. A gente tem mais ou menos perto de um número aí em torno de 100 mil ou menos mortes, né, por conta dos Estados Unidos, né, e de Reino Unido, enquanto que as mortes na Segunda Guerra Mundial da União Soviética, as estimativas mais conservadoras falam em 25 milhões, mais ou menos. Né? Na Alemanha foram 8 milhões, ou seja, quem se matou mesmo foram nazistas e soviéticos. E os soviéticos que venceram, né? Que destruíram o nazismo. E se fala muito, né? Se fala muito em filmes americanos contra os nazistas, o que é mera propaganda, porque eles vão se utilizar muito do know-how dos nazistas para caçar quem é contra os interesses deles na América Latina, por exemplo. Né? Vão usar o conhecimento nazista para a própria NASA, inclusive, a indústria aeroespacial. Né? Enfim, então, quer dizer, a gente tem que saber diferenciar a realidade de propaganda. Outro filme também que mostra bastante isso é o filme Rock 4, né, onde o lutador pugilista, o Rock, ele enfrenta o Ivan Drago, né, que da União Soviética. O Ivan Drago, um cara amarrado, um cara frio, um cara que não tem emoção, um cara que não tem apego familiar, um cara que se matar, ele mata mesmo, enquanto que o Rock não. O Rock é um cara família,
é um herói, é um cara que tem sentimento, é um cara que é capaz de chorar, é um cara que lutou muito na vida, que veio da pobreza, mas ele conseguiu vencer porque a América dá oportunidades. Então, quer dizer, é mera propaganda. Mera propaganda. O que não quer dizer que os Estados Unidos não tem uma série de coisas interessantes. Não é isso. Só que a gente tem que saber diferenciar propaganda de realidade. Né? Então, para a gente entender que a criação dessa divisão de subdesenvolvimento e desenvolvimento, ela tem raízes não só econômicas, né? Mas raízes também estão nas relações de poder e dominação, né? Que vão ser criadas aí. E a gente pode dividir os países em dois grupos, né? Em dois grandes grupos, como eu já falei. O núcleo dos países desenvolvidos, né, que a nomenclatura melhor são países capitalistas centrais, que eles dominam, tem grandes corporações que dominam a economia mundial, são esses aqui, o famoso G7, grupo do 7. Estados Unidos, em primeiro lugar, o maior país imperialista do mundo, né, com a maior capacidade econômica, militar e financeira, né, de longe aos Estados Unidos, seguidos ali por Canadá, França, Reino Unido, Alemanha e Japão, né? Japão e Alemanha, segunda e terceira maior economia do mundo, eu não me lembro a ordem exatamente, né? Mas Estados Unidos em primeiro lugar, né? E só que, claro, né, a grande diferença ali, o grande porém é que a Alemanha e Japão foram desmilitarizados, né, pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos porque foram os países vencidos na Segunda Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos teve embates fortes com o Japão, né, na Segunda Guerra Mundial, mas os Estados Unidos visou recuperar o Japão por quê? Para fazer frente à China aqui no leste, né, fundamentalmente a China aqui, né, Coreia do Norte também depois, né, e a Alemanha para fazer frente à União Soviética aqui na Europa. Então formar meio que um cordão de isolamento dos dois lados aí, né, de Rússia e China. Então foi muito fundamental recuperar a economia alemã e a economia japonesa, mas foram desmilitarizadas, né? Então tu tem essa situação, é o G7 e os países associados a eles, né? Os países menores, como por exemplo ali, né, Portugal, Espanha, Luxemburgo, Países Baixos, Finlândia, Noruega, esses paizinhos que orbitam ao redor, que são os sócios menores desse grupo de países capitalistas centrais, que são países imperialistas, né? Muito bem. E a gente tem também, surgindo cada vez mais, um outro grupo de países subdesenvolvidos que conseguiram se industrializar, né? Os principais, né, são chamados hoje de BRICS, né? De Brasil, Rússia, China, né? Aliás, Índia, China e África do Sul. São países de economia importante no cenário mundial, né? Mas que ainda são desenvolvidos. O que mais está destoando agora é a China que vem incomodando muito, porque a China vem se desenvolvendo a passos largos, não é um país desenvolvido, mas ela vem desenvolvendo muito essa economia, tá? Por isso que o conceito de desenvolvimento ele não é adequado. Tudo está em desenvolvimento, né? Tudo evolui no sentido de se desenvolver, mas a questão é que é o seguinte: Brasil, África do Sul, Índia, China e Rússia se industrializaram, né? Só que em patamares tecnológicos ainda inferiores aos demais. Quem vem conseguindo rivalizar ultimamente é a China, que é a economia hoje mais dinâmica do mundo em termos de importância, né? Então a gente tem esse grande agrupamento. De um lado, países capitalistas centrais, imperialistas, desenvolvidos, e do outro, países subdesenvolvidos e atrasados, que se dividem em dois grandes grupos. Aqueles que não são industrializados, como a maior parte dos países da África e da América Latina, né? E aqueles que se industrializaram. Exemplo, os mais importantes hoje são os BRICS. Mas tem México, tem Argentina, né? Tem ali uma Turquia, né, que são países que conseguiram ter uma modernização, alguma industrialização, né?
E tem também outro grupo de países, que são países não capitalistas, né? Eles saíram, não são socialistas, isso é um erro, é um problema de erro conceitual, né? O socialismo ele não é um método de gestão que se escolhe, eu sou capitalista ou sou socialista. Não. O socialismo ele é um outro modo de produção que ele só pode vir depois do capitalismo. Ele não tem como vir antes. Né? Não tem como vir antes porque ele necessita de toda a riqueza que o capitalismo tem para poder distribuir de maneira igualitária e gerar um conforto excessivo para todos. Né? O que tem, por exemplo, ali Cuba e Coreia do Norte foi a destruição da burguesia como classe social e uma economia que funciona para a maior parte da população, embora sejam países pobres, né? Mas eles conseguiram se livrar da dominação dos Estados Unidos, né? Que eles não, os Estados Unidos e Cuba, por exemplo, para citar dois exemplos, não tem influência nenhuma econômica dentro do país, embora eles sofram o bloqueio econômico, né, dos Estados Unidos. Cuba é o maior exemplo disso. Cuba está bem pertinho dos Estados Unidos. Né? Muitas empresas, se comercializarem com Cuba, perdem o direito de comercializar com os Estados Unidos. E empresa nenhuma do mundo é louca em fazer uma coisa dessa. Então é o famoso embargo econômico a Cuba. Né? Mas não são países socialistas. Né? Cuba não tem condição nem de ser capitalista. Cuba e Coreia do Norte sozinhos não têm condição nem de ser capitalistas. Né? São economias muito fracas, muito pobres. Mas com pouco que tem, elas conseguem dar um mínimo de dignidade à população, né? Mas é uma situação bem precária, tá, pessoal? Então a gente meio que termina assim a aula para a gente dar um entendimento maior sobre essa diferença entre os países, né? Acho que deu para dar um panorama geral. Qualquer coisa tem ali o texto, né? O texto ele está um pouquinho mais esmiuçado, né? Dá para ter um entendimento um pouquinho maior. Qualquer dúvida aí a gente conversa, manda uma mensagem, deixa um comentário e a gente vai se falando, tá bom? E até aí a próxima, né? Bom, na verdade não, né? Na verdade tem mais coisa para falar que eu nem vi, né? Os países que se desenvolvem, que são subdesenvolvidos, que se industrializaram, como por exemplo tem aí o Brasil. Por que eu botei isso aí? Foto do Cândido Portinari falando do café, né? Porque o Brasil se industrializou grande parte por causa do café. O café ajuda a explicar a industrialização brasileira. Né? Para transportar o café tiveram que vir em ferrovias, né? Empresas estrangeiras vieram investir em ferrovia, vieram investir em luz elétrica, em iluminação pública. Isso criou um ambiente favorável, né, para se criar um início de uma industrialização. Né? Depois veio o Getúlio Vargas, né, com a criação aí da Siderúrgica Nacional. Para poder se industrializar, tem que ter o quê? Uma indústria que produza aço. Né? Criou um banco para financiar projetos de desenvolvimento. Uma empresa para gerar energia de petróleo, outra para gerar energia elétrica. Ou seja, houve no Brasil o quê? Né? Um projeto, né, de desenvolvimento, né? Porque o Brasil passou por uma revolução, a famosa Revolução de 30. Foi uma revolução burguesa, né, liderada por uma classe social chamada burguesia. O líder maior era o Vargas, o maior representante disso. Né? Então houve no Brasil uma ruptura que não houve em vários países do mundo. Então essa burguesia teve que enfrentar os interesses de uma elite que estava voltada apenas para exportar café. Né? O Brasil conseguiu evoluir do café para a indústria porque houve um projeto de desenvolvimento nacional iniciado com Getúlio Vargas. Né? A China passou por uma revolução, né? A Revolução Chinesa. A Rússia passou por uma revolução, a Revolução Russa, né? Permitindo um desenvolvimento econômico. A própria Índia, ao se libertar do colonialismo britânico, né, através de um processo de independência, conseguem criar algum projeto que permite essa industrialização. E são países grandes, são países gigantescos, são países difíceis de serem dominados, né? Muito difíceis de serem dominados, por isso eles são um risco muito grande aos países do G7, a esse risco de gerar essa concorrência gigantesca aí. Só que essa industrialização vai contar muito com empresas estrangeiras, como as empresas, por exemplo, automobilísticas,
que vão perceber que essa industrialização está se tornando inevitável e vão querer dominar o mercado, né? Vão explorar essa mão de obra barata que tem nesses países subdesenvolvidos como é o Brasil, vão explorar os impostos menores, né? Leis mais flexíveis, leis trabalhistas mais flexíveis, e vão abocanhar aquele mercado, né? E vão impedir, por exemplo, que surjam concorrentes como a Gurgel, né? Que tentou se estabelecer e não conseguiu, veio à falência. Porque o mercado desses países subdesenvolvidos, que embora estejam se industrializando, uma grande parte dele está sendo dominado por essas grandes corporações transnacionais. Aí é o caso da Volkswagen, né? E por isso que a gente vai ter nesses países subdesenvolvidos industrializados, como é o caso dos BRICS, uma grande desigualdade. Daí eu convido a todos a assistir, a prestigiar o cinema nacional com o filme Central do Brasil, né? Do Walter Salles, que ele mostra essa discrepância, né? Central do Brasil é referência à estação de trem que tem no Rio de Janeiro, né? Que mostra ali uma cidade desenvolvida, com grandes prédios, um sistema de transporte público moderno, né? Não é uma coisa arcaica, né? Embora haja outros transportes mais modernos do que esse, mas quer dizer, mostra uma certa modernidade em comparação, por exemplo, com o Nordeste, que é para onde ela vai ao longo do filme para tentar achar os pais desse menino aí, né? Aí a gente está no Nordeste, repara, é uma área rural, uma área pobre, né? Uma casa de gente pobre no campo, né? Ou seja, as relações de modernidade, as relações capitalistas, elas não estão plenamente estabelecidas em várias regiões desses países desenvolvidos. O capitalismo ele não consegue penetrar em todos os poros, né? Gerando essas desigualdades muito grandes, e por isso que esses países são considerados, mesmo sendo industrializados, como é o caso do Brasil, subdesenvolvidos, né? Não só porque a boa parte da indústria é dominada por grandes empresas dos países centrais, mas também que essa modernização ela não se difunde por todo o território nacional, né? Gerando um grande problema, né? Um problema, parece que o país está com uma modernização incompleta, né? Uma modernização incompleta, e ainda se mantém exportando commodities, né? O Brasil, apesar de ser industrializado, exporta muita commodity, é o maior produtor de café, né? E outras commodities, soja, carne de bovina, né? São outras commodities. Agora sim, pessoal, agora sim a gente termina aí, né? Essa aula é uma aula comprida, mas espero que tenha dado para compreender um pouquinho de como é que se divide o mundo, né? Entre países que a gente chama aqui de desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então tá aí. Até a próxima aí. Se inscreva no canal. Tudo de bom. Tchau, tchau.